A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Graças a Deus nós estamos aqui mais um dia trazendo aqui a palavra de Deus, a lição 10 da Escola Bíblica Dominical, 4 de setembro de 2022. Nós estamos aqui de posse de uma lição maravilhosíssima, que vem falando sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã, né? Essa lição é muito importante para o nosso aprendizado, pois vai trazer aqui riquíssimas palavras, riquíssimos assuntos para nossas vidas, e nós devemos segui-la conforme Deus tem nos ensinado. Louvado seja o nome do Senhor. O textuário está em Gênesis capítulo 4, versículo 20, que nos diz assim: E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A verdade prática nos diz assim: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Olha só, deve ser no coração do cristão um privilégio, deve ser uma alegria, né? É uma expressão de gratidão a Deus por todas as bênçãos que Deus tem dispensado para nossas vidas. Não devemos contribuir, como diz o apóstolo Paulo, com tristeza, não por necessidade, de maneira nenhuma, mas deve ser uma gratidão do coração do contribuinte, aquele que está contribuindo, para a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao 20. Uma leitura assim bem pequena, né? Nós vamos ser breve aqui, não vamos tomar tempo dos irmãos, para que nós possamos ter mais tempo para dialogar aqui juntamente com vocês. Gênesis 14, 17 nos diz assim: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir os Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Saver, que é o vale do rei. Aí o versículo 18 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19: E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. Versículo 20: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, amados, Abraão ele ficou tão grato a Deus por tão grande bênção que Deus tinha dado para ele, que ele automaticamente aquela gratidão nasceu do seu coração e ele entregou os dízimos de tudo para a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós recebemos algo, uma tão grande bênção, ou mesmo pequena, porque a Bíblia diz: fosse fiel no pouco, no muito te colocarei, certo? Então, quando nós recebemos algo ou pequeno ou grande da parte de Deus, nós devemos ter também essa gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos abençoado, né? Vamos aqui para a introdução. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz assim: nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã, né? Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar, certo? De um administrador. Administrar bem o que Deus nos deu e não os privilégios vividos. Olha só, veja só, certo? Aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu e não os privilégios vividos individualmente por alguém. Tem pessoas que têm aquilo que Deus deu nas suas mãos e eles
querem tão somente ver o privilégio, ser privilegiado só com aquilo e não administra bem aquilo que Deus põe na sua mão. Quando Deus manda muitas vezes ajudar o necessitado, ele se torna avarento e não solta sequer um grama de nada para ajudar o seu necessitado, certo? Visando aqui corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente, transformaram esse ensino numa prática de barganha. Certo? Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereotípicos, como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Nós vemos muitas pessoas que são contra e ensinam, contra os dízimos, contra essa prática de ser grato a Deus, de entregar para a casa do Senhor aquilo que o Senhor deu em sua mão para ele administrarem. E a gente vê que isto é errado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí alguém fala, não, mas é só no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que fala sobre o dízimo. Ah, não, mas o dízimo era para Israel. Ouça isso no nome de Jesus. Eu quero dizer que no Novo Testamento, em Mateus capítulo 23, versículo 23, vem trazendo consigo também, quando Jesus repreende ali os hipócritas, Jesus fala assim, olha, ai de vós, hipócritas, tal, que dizem mais a hortelã, isso, aquilo, outro, e esqueceis do mais necessário, que é a misericórdia. Aí Jesus fala assim, deveis fazer isso, quer dizer, dever o quê? Deveis dar os dízimos, sem omitir as outras. Então, tem que trabalhar juntos. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, aqui ainda trazendo aqui sobre essa introdução ainda, os filhos de Deus sempre demonstraram alegria em honrar a Deus com seus bens e ajudarem em sua obra na terra. Dessa forma, ofertar e devolver dízimo é uma prática que expressa gratidão, alegria e responsabilidade com a obra de Deus. Por isso, nós não devemos pensar que o que nós estamos fazendo é demais. Ah, não, estou dando aqui por necessidade, porque a igreja está precisando, porque alguém está precisando. Não, nós temos que fazer com a gratidão no nosso coração, certo? Sabemos que essa prática vai ali, que nós estamos fazendo ali com alegria, com gratidão e com responsabilidade, porque a igreja só existe se nós contribuirmos, porque nós não temos nenhuma ajuda de governo, então nós temos que nos manter, certo? Louvado seja o nome do Senhor, temos que pensar desta forma. Porque se cada um falar assim, não vou fazer isso, não vou dar isso, não vou devolver, não vou dar oferta, então não terá templo, não terá igrejas para nós nos reunirmos, certo? Louvado seja o nome do Senhor. E nós, na verdade, precisamos de templos abertos, de ensinamentos, de alguém que nos ensine, Aí alguém pode dizer assim, não, mas é só ler a Bíblia em casa e nós vamos aprender. Nem sempre, porque aquele eunuco, ele estava na sua carruagem lendo as Escrituras. Veja, ele não estava lendo outro livro, senão o livro de Isaías, Quando Filipe se apresenta e diz assim, entendes tu o que lê? Ele falou assim, como que eu vou entender se não tem quem me explique? Então, na verdade, nós precisamos de igrejas, precisamos de pastores, precisamos de pessoas que nos ensinem, certo? Então, é a igreja aberta que nós vamos estar congregando e aprendendo a palavra de Deus. Então, faça esta obra com alegria, certo? Com gratidão no seu coração e com responsabilidade com a obra de Deus. Vamos aqui para o tópico 1, conhecendo o evangelho da barganha. Veja só. Olha, dízimos e ofertas como moeda de troca. Será que existe isso? Vamos ver. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido, o que é uma doutrina genuinamente bíblica.
tem sido transformado numa prática de barganha, né? Barganha técnicas de arrecadação de fundos são usados para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma. Dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Então isso é barganha. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede, como tem pessoas que a Bíblia manda nós fazermos prova, certo? De Deus, e ver se ele não abre a janela do céu, louvado seja o nome do Senhor, mas não colocar Deus contra a parede. Muitos dão tudo que tem porque é ensinado dessa maneira e depois falar, eu coloco Deus sobre a parede porque... Não é bem assim. Se nós não procurar entender bem a palavra de Deus, nós vamos tão somente dar tudo aquilo que nós temos e não vamos receber, porque para receber nós temos que estar em santidade, ouça isso no nome de Jesus, na vontade de Deus, certo? Então, esse jogo de troca que fica assim, vale tudo mesmo colocar Deus contra a parede, eles falam. E se não recebe, se ele não recebe, eles falam que é porque ele não está sabendo orar, não está sabendo colocar Deus sobre a parede. Né? Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. E é velha técnica, é a velha técnica da famigerada, certo? Teologia da prosperidade. Vejam só que coisa absurda, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a mordomia cristã. Vamos ver aqui o significado da palavra mordomia. A mordomia vem do grego economos e significa administrador de uma propriedade, certo? Vem também dessa palavra grega, né? Economos, que significa administrador de uma propriedade. Segundo, Jesus ensinou em Lucas 12, versículo 42, que os seus servos são vistos por ele como mordomos ou administradores de seus bens. Portanto, tudo que possuímos, na verdade, não é nosso, mas pertence a Deus e Ele permite que administramos para a alegria do seu reino, certo? Então, quando Deus dá algo para nós, amados, é para nós administrarmos. E ai de nós não administrarmos bem aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós somos um administrador daquilo que é de Deus. Está comigo, mas não é meu, é do Senhor. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Certo, meus amados irmãos? Vamos agora aqui para o segundo subtópico do tópico 1, certo? Diz assim, dízimos e oferta como práticas legalistas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dízimo e ofertas como prática legalista, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, aqui ainda trazendo sobre dízimos e oferta como moeda de troca, nós temos aqui a primeira parte que diz: a Bíblia condena a avareza e a ganância. Você vai ver isso lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. E segundo, a Bíblia condena os ensinos inventados, né? Palavras fictícias para a arrecadação de dinheiro com interesse próprios. Olha só, e que destrói práticas libertinas, né? A genuína fé. Essas práticas destroem, né, a genuína fé. 2 Pedro 2, versículo 2 e 3.
E terceiro, a Bíblia condena a materialização da fé, 2 Coríntios 5, versículo 7, e, portanto, a venda de objetos considerados sagrados deve ser rejeitada. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto, a contribuição deve ser voluntária e com alegria. Jamais alguém deve ser forçado a contribuir por causa das suas necessidades, pois Deus ama quem dá com alegria. Você vai ver isso lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vindo para o segundo subtópico, né, que vai falar sobre dízimos e oferta como práticas legalistas, né? Outro efeito, amado, colateral do evangelho, como diz aqui, no segundo subtópico, outro efeito colateral do evangelho, da barganha, está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação, quando elas são consideradas meritórias. A salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça, como diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, não devemos aqui ter essas... distorcer, né, a palavra de Deus, inverter as coisas, achar que a salvação ela vem pelas obras, ela vem pelo que você tem, pelo que você dá para a obra de Deus. De maneira nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Toda oferta do cristão deve ser voluntária e com alegria. Primeiro, os que costumam contribuir com ofertas e dízimos jamais devem pensar que isso, né, os qualifica para serem merecedores da salvação, pois a salvação é pela graça e não pelas obras, conforme nós já falamos agora em Romanos capítulo 3, versículo 28. Então jamais nós devemos pensar, não, eu estou dando dízimo, estou devolvendo dízimo, dando oferta, então sou merecedor da salvação de maneira nenhuma, queridos. Isso não torna um homem salvo porque está contribuindo, porque está devolvendo o dízimo, porque está fazendo uma obra de caridade. Não, a salvação não vem pelas obras, mas é pela graça. E segundo, a contribuição financeira não garante salvação, pois essa vem pela fé e pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, né? Também não se deve ensinar que um cristão não pode ter aflição por ser ofertante e dizimista, de maneira nenhuma. Você pode ver isso lá em João, capítulo 16, versículo 33, certo? Então, de maneira nenhuma, nós não estamos isentos, certo? Nós não estamos isentos de lutas, de algo, de provações aqui na terra, porque somos um ofertante ou um dizimista. Não. Muitos falam assim, você não é dizimista porque você está passando por isto. Ah, não, você não dá o dízimo, dá as ofertas, por que você está passando por isso? Ah, não, você é salvo porque você faz isso, tudo certinho e tal. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele perguntou para um moço, falou assim, e quando ele chegou assim, bom mestre, o que é que eu faço para herdar a salvação? Jesus falou, você tem que fazer assim, você tem que observar os mandamentos, você tem que... E, não, Senhor, isso aí eu tenho observado desde a minha infância. Jesus falou assim, te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Então faltava uma coisa, ele fazia tudo certinho, tudo corretamente, mas ele tinha o coração preso, era um homem avarento, tinha o coração preso no materialismo. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para a visão geral, né, da segunda parte. Louvado seja o nome do Senhor. A entrega dos dízimos e das ofertas não é barganha com Deus, nem prática legalista. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico nos diz assim, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque, ok? O dízimo era uma prática da lei. Ok, vamos lá. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se
eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum dentre muitas outras que existem é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança, né? O cristão estaria desobrigado da prática, né, de praticá-lo, como vimos na leitura em classe, né? A prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Lá em Gênesis, capítulo, agora, nós lemos agora na leitura bíblica em classe, né? Gênesis 14, versículo 17 ao 20. Abraão deu dízimo de tudo que tinha, né? Centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta, na verdade. Há uma justificativa muito mais plausível, né, para quem se exime ou se nega a devolver seu dízimo. O amor ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, geralmente as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja. Assim agem por conta de terem sido mal discipulados ou porque são extremamente apegados aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza, né? Como eu já falei aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o dízimo era uma prática da lei, e isto dizem que os que são contra, né? Esses que são contra a prática do dízimo, eles falam, não, isso aí era uma prática da lei, né? Primeiro aqui, geralmente movidos por apego material, conforme nós já lemos agora em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, e a falta de fé também, conforme diz 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 10. E mágoa pelo ministério, Romanos capítulo 12, versículo 10. Os que não ofertam e não devolvem dízimo alegam que isso era uma prática da lei de Moisés e que os cristãos não são obrigados a observar, certo? Segundo, o Senhor Jesus disse que o dízimo é um dever. Viu que eu falei lá no começo? É um dever e precisa ser praticado com justiça e misericórdia e fé. Então, tem que ter as três, né, aclopadas aqui, né, conforme eu falei a vocês lá em Mateus 23, versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos para outro tópico aqui, segundo subtópico aqui, né, do segundo tópico, né, segundo subtópico, diz assim, o dízimo como contribuição imposta. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja só, há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada de novo, né, no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entende que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados, vejam só, se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Isso você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio levítico, válido, aliás, na nova aliança, então, porque ele usou como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas.
Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, generosidade e liberalidade são prática da Bíblia. Quem é contra os dízimos e as ofertas prega que não deve existir apelos na igreja e nem ensino sobre isso. Segundo, a Bíblia mostra com clareza que havia muitas arrecadações que eram feitas entre os cristãos, inclusive com organização prévia, né, como nós vemos lá em Atos capítulo 11, versículo 29. E terceiro, os cristãos traziam muitos valores e depositavam aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 34 e o 35. E os próprios apóstolos eram sustentados por essas ofertas. 1 Coríntios 9, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui a visão geral da segunda parte. O ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza. Então a pessoa é uma pessoa avarenta e ele não quer assumir que ele é avarento, então ele ataca, né? Dessa maneira, dizendo que os dízimos e ofertas são práticas erradas, que não deve existir e tal, para esconder a sua avareza. Ouça isto no nome de Jesus. Mas, amados, nós devemos tomar muito cuidado com essa sutileza do diabo que vem querendo atrapalhar, querendo desvirtuar você. E nós sabemos que a sua vitória está em você contribuir, em você plantar, em você semear a sua semente, é onde você vai prosperar para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o terceiro tópico, né? Tem por título a doutrina bíblica da mordomia cristã, né? Deus, o Criador e Provedor. Olha que coisa linda. Vejam só, o primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o Provedor de tudo. Do Senhor, veja só o que diz aqui, ó. Olha que coisa linda. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, Atos 17, 24, tudo o que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criada por Deus, tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas. Deuteronômio 8, versículo 18. Assim o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor, como ele diz em Provérbios 10, versículo 22. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Então, a pessoa que retém, né, as ofertas, os dízimos, é a pessoa que não confia, não acredita que Deus pode prover o futuro dele, né, o amanhã. Então ele guarda mais do que, a Bíblia fala até daqueles que guardam mais do que provém, mais do que é lícito, né? E acaba, muitas vezes, virando uma pessoa avarenta. E você sabe que a pessoa acaba se enrolando, se embaraçando com essas coisas, né? Com essa sutileza e dando ouvido a ensinamentos errôneos, né? Quando dizem que não se deve fazer, não se deve ofertar, não se deve dizimar, e ele acaba se enrolando. E muitas das vezes vem o problema que ele vai na farmácia, gasta muito mais, o dobro, o triplo daquilo que ele reteve, né? Louvado seja o nome do Senhor, isso é muito perigoso. Então, o que devemos fazer? Devemos devolver aquilo que é do Senhor, porque é Deus quem provê todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, o Criador e Provedor. Há uma grande diferença entre posse e mordomia. Deus é o possuidor, veja só, olha a diferença entre posse e mordomia. Deus é o provedor, é o possuidor de todas as coisas. Então a posse está com Deus. Gênesis capítulo 14, versículo 19. Enquanto a mordomia implica que não somos donos. Vejam só,
O mordomo não é dono, ele deve ter isso na sua mente, na sua cabeça. O mordomo é um mordomo, é um administrador, certo? Não é dono. Somos apenas mordomos responsáveis e que devemos prestar conta, certo? Devemos prestar contas, não somos donos. Mateus 25:14. Vejamos a diferença entre o possuidor e o mordomo. Possuidor, primeiro, é dono da vida, Gênesis 1:27. O possuidor é dono do tempo, Gênesis 1:14. O possuidor é dono de todas as posses, Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos aprender e ter isto em mente, que nós não somos donos, e sim possuidor. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos aqui para o segundo subtópico, do tópico terceiro, né? O homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Certo? Outro princípio igualmente importante do que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro, vejam só, despenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Somos despenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos então o cuidado e zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 9. Ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. Olha só, aqueles que não devolvem o dízimo, não dão oferta, eles entram nessa aqui, na avareza. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 10. Ouça isso no nome de Jesus. Então, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus, tudo o que temos pertence a Deus. Característica de um mordomo. Vamos ver aqui agora, nós vimos aqui a característica do possuidor. Agora vamos ver a característica do mordomo, Primeiro, fidelidade e gratidão. Somos mordomos, temos que ter fidelidade naquilo que nós temos nas nossas mãos para nós administrar, certo? Temos que ser fiel e ter gratidão. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Segunda característica do mordomo, amor a Deus e ao próximo. Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 11. Terceira característica do mordomo, disposição para dar, dar liberalmente, Lucas 6, versículo 38. Quarto, gratidão e assistência, Gênesis 14, versículo 20, Gênesis 28, versículo 22. Quinto, liberalidade. Então, essa é uma característica do mordomo. Tem que ter liberalidade. 2 Coríntios 9, versículo 12 e o 13. Sexta característica do mordomo. Descansa na provisão. Salmo 34, versículo 10. Sétima característica do
Mordomo, sabe que tudo é de Deus. 1 Crônicas 29:16. Tem mordomo e tem pessoas que estão como administrador da empresa e ele age como se fosse dono, né? Humilha dos seus subjugados ali, dos seus súditos, e acaba espancando, acaba, né, trazendo muitos danos ali na vida de pessoas. Eles acham que é o dono. Nem o dono faz isso, nem Deus faz isso com nós, porque Deus ele é compassivo, misericordioso, certo? E oitava característica aqui do mordomo. Sabe que o Senhor ordenou que muitos pregadores devem viver do Evangelho. Então o mordomo ele tem que saber que o Senhor ele ordenou que muitos vivessem do Evangelho. Então, se eu sou mordomo, se eu tenho algo de Deus nas minhas mãos, e eu sei que aquele que está ministrando, como diz lá em Gálatas, que aquele que foi ministrado retribua, né, divida todas as suas coisas boas com aquele que o administrou. Então, se eu sou um mordomo, eu tenho que saber disso. Se eu tenho algo de Deus, se eu estou administrando algo de Deus na minha vida, eu tenho que repartir com aquele que nos ensinou. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, mas lá em Gálatas você vai ver isso também, que aquele que ministrou seja cuidado por aquele que foi ministrado. Louvado seja o nome do Senhor. E décimo aqui, nono, né? Sabemos que o mordomo tem essa característica também. Sabe que os que trabalham com ensino devem receber duplicado salário. 1 Timóteo 5, capítulo 5, versículo 17 e o 18. Então tem aqui 9 características do mordomo, que nós já vimos aqui, e nós devemos estar aplicando isso no nosso coração, que nós somos mordomo e não donos, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a visão geral da terceira parte. A doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu despenseiro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora para a conclusão rápida. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos terminar, né? Para não cansar muito os irmãos. Vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Amém? Então, quem verdadeiramente, amado, é maduro na fé espiritual, é um verdadeiro mordomo e serve a Deus e ao próximo com generosidade. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Então, fica aqui estas breves palavras que nós temos trazido aqui para o nosso aprendizado, né? Espero que esta lição tenha tocado o coração de cada um de vocês, que vinham retendo aquilo que, na verdade, compete à obra de Deus, e nós possamos melhorar, louvado seja o nome do Senhor, dar um passo para frente, porque quando nós temos esse ato de fé, ouça isso no nome de Jesus, nós não estamos dando aquilo que é nosso, não, nós estamos administrando aquilo que é de Deus, então devolvemos a Deus aquilo que é dele, louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa eu te digo, a Bíblia diz que Deus dá semente ao semeador. Se você está semeando, Deus vai te dar mais e mais semente. Louvado seja o nome do Senhor. Então nunca queira fechar a boca do boi que debulha. Nunca venha ser avarento com aquilo que Deus te deu em tuas mãos. Amém? Até a próxima, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta aqui trazendo mais uma lição bíblica para o nosso aprendizado. E a próxima lição, nós vamos estar falando sobre a sutileza das mídias sociais. É outra lição que é muito importante também. Fique ligado aí nesse canal,
que você possa estar acompanhando e compartilhando com seus amigos, seus parentes, esta belíssima lição para o nosso aprendizado. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, se não houver o arrebatamento da igreja, se nós não estivermos aqui na próxima semana, porque Jesus Cristo já voltou e nos levou, nos arrebatou para os céus. Mas se não, estaremos aqui trazendo essa outra aula. Louvado seja o nome do Senhor. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.